Nesse primeiro bloco, nós vamos falar de como medir os resultados do marketing. Todo empreendedor de sucesso sabe que uma grande ideia ou projeto escondido debaixo do tapete, ele jamais vai ter a chance de voar. O marketing, no sentido mais amplo da palavra, ele tem esse objetivo de dar asas e criar aceitação, vendas e crescimento com energia. Até relativamente pouco tempo, o marketing era uma estranha poção mágica de definições, precificação e comunicação de produtos e serviços sem uma receita consistente ou confiável. Era muito dependente de gênios criativos mal definidos, mas tinha poucas métricas para medir o sucesso ou o fracasso, por exemplo, de uma intervenção nessa área. A famosa queixa, frequentemente creditada ao Lord Leverhulme, dizia o seguinte: eu sei que metade do meu orçamento para a publicidade é desperdiçado, mas eu não tenho certeza de qual metade. Ainda, essa crítica condiciona muito sobre o pensamento do marketing e publicidade. Apesar das suas imersões de MBAs e metodologias, de vanguarda na área sobre retorno sobre investimento, retorno sobre os ativos, os gestores com muita frequência abandonam essa disciplina em favor da intuição. Mas tudo isso está mudando. A introdução de métricas, ou seja, de formas de medir cada vez mais sofisticadas à comunidade do marketing, agora torna possível medir o retorno sobre o investimento em marketing. Não apenas em termos macro, por exemplo, quanto das vendas totais resultaram do gasto total em marketing, mas ainda muito importante em termos micro, ou seja, quanto dos gastos de marketing em cada meio ou em cada prospecto gerou receita. As metodologias, elas estão longe de serem perfeitas, mas a ciência das métricas está melhorando rapidamente e estão sendo estabelecidos benchmarks que permitem vermos quanto estamos ganhando para cada centavo gasto. Seguindo a trilha histórica do marketing direto, em que o modelo de negócio sempre foi medir resultados para cada anúncio ou para cada peça de mailing com base em custo por respostas, alguma coisa assim, agora começamos a aplicar crescentemente métricas mais sofisticadas para determinar, por exemplo, o custo de cada clique para trazer um provável consumidor para nosso website e o custo de cada conversão para uma venda. As novas métricas, elas podem ajudar os empresários a responderem algumas perguntas. Veja bem, como determinar se meus projetos de marketing, de publicidade são mensuráveis? É desperdício de dinheiro e, portanto, um perigo para a empresa se a estratégia e execução do meu marketing não são mensuráveis? Como calcular o quanto eu posso gastar para obter um consumidor ou realizar uma venda? E como eu calculo o valor vitalício de um cliente? Uma outra pergunta poderia ser: como entender as economias relativas entre obter um cliente e reter um cliente? Uma outra pergunta: como a metodologia do marketing direto pode ajudar a entender melhor o meu cliente e construir a partir daí um banco de dados para o marketing? O que eu devo saber sobre o cliente para criar uma base de dados relevante? O que é mais importante, quantidade ou qualidade de dados? Por fim, nós temos N questões nesta área importantíssima do negócio, que é o marketing, que a partir agora destas métricas começam a fazer sentido sob o aspecto de investimento realizado e retorno obtido. Existe uma disciplina bastante interessante que se chama Accountable Marketing, que seria mais ou menos alguma coisa como controladoria de marketing, que já é uma disciplina com um certo tempo de desenvolvimento nos Estados Unidos, das principais escolas de negócio, e que vem chegando ao Brasil através agora da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos poucas obras sobre isso, talvez uma obra que trata deste assunto, mas é
uma matéria muito interessante, tá? Bastante interessante e que todo empresário ou toda área de marketing deveria conhecer. Gestão de negócios, agora nós vamos tratar de analisar alguns fatores que podem ajudar a sua empresa a fechar o que nós chamamos de ciclo da sustentabilidade. Existe uma empresa importante chamada Whirlpool que planeja ter a sua primeira unidade de produção zero resíduo até 2014. Segundo o jornal Valor Econômico, eles possuem uma fábrica em Joinville e essa fábrica já consegue destinar 94% dos resíduos da produção e 81% dos materiais de refrigeradores recolhidos pela chamada logística reversa. Empresas líderes estão em busca por soluções, porém as ações, em sua maioria, ainda enfocam apenas a destinação adequada dos resíduos. Na matéria do jornal Valor Econômico, lamenta-se que no Brasil apenas 3% do volume colocado no mercado volte ao fabricante e parte-se em busca de empresas que detenham tecnologias capazes de aproveitar esses materiais específicos desse processo de recolhimento após o uso. No último Fórum Econômico Mundial em Davos, os relatórios intitulados aí Towards the Circular Economy, quer dizer, a explicação do que seria uma economia circular, calcula em torno de 380 bilhões de dólares os negócios que não são explorados apenas na Europa. Existe uma fundação, a Ellen MacArthur e McKinsey Company, que aponta casos e análises financeiras de oportunidades no sistema batizado de economia circular, ou seja, um modelo capaz de desacoplar o crescimento econômico da geração de resíduos. Esses relatórios eles destacam 4 fontes de criação de valor para modelos de negócios onde as iniciativas de fechar o ciclo dos produtos podem ser bastante rentáveis. Quais são esses fatores? Primeiro, manutenção. O segundo é redistribuição. O terceiro é remanufatura. E o quarto fator é reciclagem. No caso de eletrodomésticos, há oportunidades para as empresas envolvidas em toda a cadeia produtiva. Resumindo, o mesmo produto tem o potencial de ser comercializado inúmeras vezes, multiplicando a geração de receitas da empresa. A nova lógica para que tudo isso tenha sucesso é a oferta dos serviços do produto, ou seja, comercializar a performance do uso do produto e não simplesmente a sua posse. Para isso, são necessárias estratégias mais agressivas, tá? No sentido de inovar a relação cliente-fabricante. Vamos dar um exemplo. Explorar novos modelos comerciais focados no serviço que o produto realiza ao cliente, transformar técnicos de manutenção em consultores de venda, envolver parcerias com grandes cadeias varejistas, aumentar o relacionamento com clientes, planejar a manutenção para redistribuição em múltiplos ciclos de uso e perpetuar a experiência positiva com diversas camadas de consumidores. Na China, existe uma empresa chamada TCL, que é uma das maiores empresas de aparelho eletrônico. Ela acaba de iniciar um projeto piloto que está envolvendo investimentos para a reciclagem de eletrodomésticos do país, com uma taxa média de recomercialização de 85% a 90% ou até superior a isso. A TCL declara que passou a ser a primeira empresa chinesa a criar uma economia circular para a cadeia produtiva de eletrodomésticos. A nova fronteira para a remanufaturação é o redesenho de produtos com enfoque na sua performance e não na posse do produto. Tá? Então, por exemplo, se você faz esse redesenho, tá? Se você atualiza a performance tecnológica e estética do produto, literalmente o consumidor ele não consome o produto, mas apenas ele vai utilizá-lo
enquanto este produto provê o serviço que lhe interessa. Afinal, de fato, não se vende uma máquina de lavar, mas sim a função da lavagem de roupas. Segundo o relatório da McKinsey, uma nova indústria irá criar ecossistemas industriais e centrais de reserva de materiais, fundamentalmente redesenhando os produtos, para que, a partir daí, a desmontagem desses produtos, a diversificação dos vários tipos de contratos de venda, possam então produzir essa nova onda. Estima-se que as lavadoras, se elas fossem comercializadas por contrato de uso, ao invés de simplesmente serem vendidas, elas seriam acessíveis a um público bem maior e elas gerariam 3 vezes mais receitas por cada produto que foi vendido. Como a sua empresa pode se beneficiar de um processo assim? Veja bem, parece uma ideia revolucionária, quer dizer, você vai, em vez de vender o produto, você vai vender o serviço. Você vai contratar o serviço desse produto por determinado tempo. Depois ele deixa de ser, na realidade ele nunca foi a sua propriedade. E assim ele vai ser recomercializado, vamos dizer assim, após a sua remanufatura, muitas e muitas vezes. Nós não estamos acostumados, né, a comprar o serviço. A nossa sociedade compra a posse do bem, mas é uma ideia inovadora, é uma ideia que já está em alguns países mais avançada, e vejam que a China, né, se desponta nesse tipo de prática mercadológica. Então, pode ser uma oportunidade para muitas empresas, pode ser até uma boa oportunidade para a sua empresa, dependendo do produto que você fabrica, do cliente que você atende, do serviço que você presta e coisas dessa natureza. Muito bem, nesse terceiro bloco nós vamos responder a pergunta do Samuel, que faz o seguinte questionamento: o que é a gestão de capital de giro em uma empresa? Bom, na realidade, a gestão do capital de giro em uma empresa basicamente se dá quando você precisa avaliar 3 tipos de prazo. O prazo médio de estocagem, quanto tempo sua mercadoria fica estocada na empresa. O prazo médio de recebimento das vendas, que está diretamente vinculado com o tempo, o prazo que você demora para receber quando você vende a mercadoria a prazo. E um terceiro prazo, que é o prazo médio de pagamento aos fornecedores, aqueles que fornecem a matéria-prima para a sua empresa. Na realidade, então, a gestão desses 3 prazos, tá, é muito importante no que se chama gestão de capital de giro. Portanto, o ideal é que você tenha sempre um prazo médio de estocagem bastante baixo. O estoque, eu sempre digo que é um mal necessário, porque o estoque tem custo, né? Na medida do possível, você tem que forçar um pouco de venda à vista, ou mesmo na venda a prazo, você tem que tentar sempre reduzir esse prazo. E, com relação ao prazo de pagamento de fornecedores, a tendência ou as vantagens seriam no sentido de prorrogá-los naquilo que for também possível. Nem sempre você consegue fazer essa gestão de prazos, porque tem determinados setores que são muito oligopolizados no aspecto de fornecedores, por exemplo, e você não tem força suficiente para poder barganhar prazo. Mas na medida do possível, o ideal é ter estoque baixo, tentar forçar mais a venda à vista, ou reduzir o prazo da venda e esticar, na medida do possível, o prazo de fornecedores. Esses 3 prazos, quando eles são bem configurados, ele define o que a gente chama de ciclo financeiro, que é o que vai, na realidade, sobrar para você, enquanto empresário, colocar de recursos para poder, vamos dizer assim, ajustar esses desencontros entre entradas de caixa e saída de caixa. Existem vários modelos, né, da controladoria para poder te ajudar nesse aspecto. Mas, para quem vai começar, eu acho que ficar de olho nesses prazos já é meio caminho andado. Nós terminamos aqui o terceiro bloco. Se você tem dúvidas, sugestões ou críticas, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição.